Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído não se exime pelo fato da renúncia ou da exclusão de conferir para o efeito de repor à parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher dentre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre o bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1º. Declarada a improcedência a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe para serem inventariados e partilhados os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz meterá às partes as vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7 do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição acompanhada de prova literal da dívida será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo do inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhes sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. Credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação do inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça a separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1. Quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2. Quando o reconhecimento das dívidas importar a redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará as partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem um pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.